Amigos, a vida parece estar sempre alguns passos à frente da gente, não é? Os dias passam rápido demais, os pensamentos não acompanham, e o coração muitas vezes fica para trás, tentando entender tudo o que aconteceu. A verdade é que a vida não diminui o ritmo para ninguém. E talvez hoje você nem tenha tido tempo de respirar direito. Saiu correndo, carregando conversas inacabadas, sentimentos engolidos, memórias que doem só de lembrar e expectativas que parecem pesadas demais para sustentar. As pessoas veem sua força, mas não veem os momentos em que você se senta em silêncio, sozinho, perguntando até quando vai conseguir continuar. Elas escutam o seu riso, mas não escutam os pensamentos que surgem quando a noite chega e tudo fica quieto demais. Admiram sua coragem, mas não sabem quantas vezes você se levantou quebrado por dentro e, ainda assim, decidiu dar o seu melhor. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado. Um peso difícil de explicar. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um silêncio que você gostaria que alguém entendesse. Uma pergunta sem resposta ecoando por dentro. E é exatamente nesse lugar honesto, frágil e profundo, que quase ninguém vê, que eu te convido a sussurrar, bem no fundo do seu espírito. Senhor, eu confio em Ti. Talvez você precise dizer isso porque tudo ao seu redor parece fora de controle. Talvez porque você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Ou porque sua mente tem travado batalhas que você nunca contou a ninguém. Seja qual for o motivo, hoje Deus te trouxe aqui para lembrar que você não está sozinho. Escreva amém nos comentários se essa palavra também é a oração do seu coração hoje. Alguns de vocês precisam declarar isso hoje porque estão exaustos. Não é um cansaço físico, desses que uma noite de sono resolve. É um cansaço profundo, que o café não alcança, que o descanso não cura completamente. É o peso de ter sido forte por tempo demais, de segurar tudo sozinho, de nunca saber como pedir ajuda sem parecer fraco. Alguns precisam dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque a mente tem sido um campo de batalha silencioso. Pensamentos que ninguém escuta, lutas que ninguém vê, medos que você nunca falou em voz alta. Pessoas ao seu redor talvez não entendam o que é ser você, o que é lutar guerras internas todos os dias e ainda assim aparecer sorrindo. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada hoje. Deus já fez coisas demais na sua vida para você duvidar dele agora. Você tem história com Deus. Você sobreviveu a situações que deveriam ter te destruído. Você saiu de lugares que, em algum momento, acreditou que nunca conseguiria deixar. O fato de você estar aqui agora, ouvindo ou lendo essas palavras, é prova da fidelidade dele. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é lembrar a nossa própria alma. Se ele fez antes, ele fará de novo. O mesmo Deus que te sustentou no passado não perdeu o controle do seu presente e nem se esqueceu do seu futuro. Ele continua sendo fiel, mesmo quando você se sente fraco. Ele continua sendo bom, mesmo quando tudo parece confuso. Hoje, permita que essa verdade se levante dentro de você. Deus não falhou com você até aqui, e não vai falhar agora. Se essa mensagem falou com você, escreva glória a Deus nos comentários e declare sua confiança nele. Antes de qualquer outra coisa, deixe essas palavras subirem do mais profundo da sua alma. Com Deus, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração espiritual. A palavra nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. As palavras que você libera não são apenas sons, elas são sementes. E, muitas vezes, nós não percebemos, mas aquilo que declaramos hoje corre na frente e encontra o nosso futuro. Talvez você tenha passado tempo demais repetindo aquilo que faltou, aquilo que doeu, aquilo que não deu certo. Mas hoje Deus te convida a mudar a sua declaração. As palavras que você libera agora têm poder para ultrapassar aquilo que o inimigo tentou plantar no seu passado. O que você fala hoje pode ser mais forte do que o que te feriu ontem. Foi por isso que Davi, no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, não falou com dúvida e nem com medo. Ele declarou com ousadia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não disse talvez, nem quem sabe um dia. Ele afirmou com convicção, porque quando o Senhor é o seu pastor, a falta não pode ser a sua história. Quando Ele guia, você não é abandonado. Quando Ele cuida, você não fica vazio. Quando Ele provê, a escassez perde a força. Mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que o cenário pareça incerto, a presença de Deus garante que você não caminha sozinho. Hoje, escolha alinhar suas palavras com a promessa de Deus. Declare vida, declare confiança, declare fé, mesmo que suas emoções ainda estejam tentando entender tudo. Se você crê nessa promessa, escreva "Eu recebo" nos comentários e tome posse dessa verdade. Quando o Senhor é a sua fonte, a falta não encontra espaço para permanecer.
Pessoas não são a sua fonte. O trabalho não é a sua fonte. A economia não é a sua fonte. Deus é a sua fonte. E quando Ele é a fonte, nenhuma crise tem a palavra final. Aquilo que parece instável para você nunca foi instável para Deus. Existem provisões que você consegue planejar, calcular e organizar. Mas existem outras que só podem ser explicadas pela intervenção divina. São bênçãos inesperadas, portas que se abrem sem aviso, respostas que chegam quando você já não esperava mais. São momentos em que você olha para o céu e diz: Deus, só pode ter sido o Senhor. A palavra nos lembra, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, que Davi disse: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Isso significa que Deus cuida de você hoje, cuida dos seus filhos e continua cuidando das próximas gerações. A provisão dele não termina em você, ela atravessa o tempo. Talvez você esteja preocupado com o amanhã, com contas, com decisões, com responsabilidades que parecem grandes demais. Mas o mesmo Deus que sustentou Davi, que guardou gerações inteiras, continua sendo fiel. Ele não se esqueceu do seu nome, nem da sua casa, nem das suas necessidades. Respire fundo e confie. O cuidado de Deus alcança tudo aquilo que você não consegue controlar. Se você acredita que Deus é o seu sustento, escreva Deus é fiel nos comentários. Vamos caminhar agora para uma história que nos ensina muito sobre os processos de Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 17, encontramos um cenário difícil. Israel enfrentava uma seca severa. Não foi algo passageiro, nem um pequeno período de escassez. Foram 3 anos e meio sem chuva. Um tempo longo, cansativo e que exigia fé. Mas essa seca não veio para destruir o povo. Deus permitiu aquele tempo para chamar os corações de volta para Ele. Às vezes, o Senhor permite uma pausa forçada para que a nossa alma consiga alcançá-lo novamente. Às vezes, Ele permite que algo desacelere para que a nossa fé seja realinhada. Há momentos em que Deus seca certos ribeiros porque sabe que, se continuassem fluindo, nós nunca sairíamos do lugar. É nesse cenário que Elias surge. Um profeta firme, decidido, que não tentou se encaixar, não pediu desculpas pela verdade e não negociou sua obediência. Ele apenas se colocou no lugar que Deus o chamou para estar, e declarou com autoridade aquilo que o Senhor havia determinado. Elias entendia algo que muitas vezes esquecemos: quando a obediência envolve a nossa vida, ela carrega autoridade. Você não precisa ser outra pessoa. Não precisa imitar ninguém. Não precisa provar nada para ninguém. Basta caminhar naquilo que Deus colocou dentro de você. Quando você faz isso, o céu responde. Se essa palavra fortaleceu sua fé, escreva "Confio nos planos de Deus" nos comentários. Existe algo que você precisa guardar no coração. Tudo o que fazemos precisa estar envolvido em oração. A palavra nos lembra, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias era humano como nós, mas orou com fervor. Não foi a força dele que trouxe resultado, foi a dependência de Deus. A oração é o que dá poder à obediência. É ela que traz clareza para o chamado e transforma aquilo que é natural em autoridade espiritual. Depois disso, Deus conduziu Elias a um lugar escondido. Um ribeiro silencioso, longe da multidão, longe do barulho e da pressão. Um lugar que, aos olhos humanos, parecia esquecimento, mas que na verdade era proteção. Muitos de vocês já passaram por esse lugar escondido. Um tempo em que ninguém ligou, ninguém perguntou, ninguém percebeu. E você pensou que tinha sido deixado para trás. Mas Deus estava cuidando de você. Tempos escondidos não são castigo, são preparação. Deus nos esconde quando quer nos moldar, quando quer nos curar, quando quer tratar áreas profundas do nosso coração. E mesmo nesse lugar, Ele continua provendo. Elias bebeu da água do ribeiro. E, de forma inesperada, corvos levaram alimento para ele, de manhã e à noite. Deus usa fontes improváveis. Pessoas improváveis. Situações improváveis. Porque a bênção não depende do instrumento, ela depende dele. Aquilo que vem de Deus sempre chega completo. Se você acredita que Deus está cuidando de você mesmo no silêncio, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários. Com o passar do tempo, algo inesperado aconteceu, o ribeiro secou. E isso poderia ter sido motivo de medo, reclamação ou desespero. Mas aqui existe uma lição profunda. Quando Deus permite que algo seque, não é rejeição, é direção. O secar não significa abandono, significa movimento. Deus estava conduzindo Elias para o próximo nível do propósito.
Muitas vezes ficamos tão focados naquilo que parou de funcionar que deixamos de perceber o que Deus ainda está fazendo. O ribeiro secou, mas os corvos não pararam de chegar. A provisão continuava, mesmo em meio à transição. Isso nos ensina que Deus nunca fecha uma fase sem já ter preparado a próxima. Alguns de vocês estão vivendo exatamente esse momento. Algo que antes fluía, agora não flui mais. Um relacionamento, um trabalho, uma estação da vida. E o Senhor está dizendo, não é o fim, é apenas o começo de algo novo. Ele está te convidando a confiar e a se mover, mesmo sem entender todos os detalhes. O que parece perda, muitas vezes é redirecionamento. O que parece atraso, é cuidado. Deus nunca desperdiça processos. Ele usa cada transição para nos alinhar ainda mais ao propósito dele. Se você crê que Deus está te conduzindo para um novo tempo, escreva "Estou pronto para o novo" nos comentários. Depois que o ribeiro secou, Deus não deixou Elias sem direção. Ele disse para onde ir e quem seria o instrumento do próximo milagre. Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta. Aos olhos humanos, isso não fazia sentido algum. Ela não parecia alguém que pudesse sustentar um profeta. Não tinha abundância, não tinha reservas, não tinha segurança. Pelo contrário, estava preparando a última refeição que tinha, acreditando que ali seria o fim. Mas Deus enxerga além da aparência. Às vezes, a nossa provisão está ligada a pessoas que parecem não ter nada. Pessoas simples, cenários improváveis, caminhos que não escolheríamos sozinhos. Ainda assim, são exatamente esses lugares que Deus escolhe para manifestar sua glória. Porque quando o milagre acontece ali, não resta dúvida de quem foi o autor. Quando Elias obedeceu e a viúva liberou o pouco que tinha, algo sobrenatural foi ativado. A farinha não acabou. O azeite não faltou. A casa inteira foi sustentada dia após dia. Deus provou que Ele não depende da quantidade, Ele age sobre a obediência. O pouco nas mãos dele sempre se torna suficiente. Talvez hoje Deus esteja te pedindo confiança, mesmo quando seus recursos parecem limitados. Mesmo quando você olha e pensa, só tenho isso. Entregue. Confie. Obedeça. Porque aquilo que é colocado nas mãos de Deus nunca termina em escassez. Se você acredita que Deus transforma o pouco em muito, escreva "Deus é meu provedor" nos comentários. Essa verdade precisa se firmar dentro de você hoje. Com Deus, você não faltará de nada. Não faltará paz para atravessar os dias difíceis. Não faltará força para continuar quando o ânimo parecer pequeno. Não faltará direção quando o caminho parecer confuso. Não faltará provisão, nem portas abertas, nem favor. Quando o Senhor é o seu pastor, a falta não tem autoridade sobre a sua história. Mesmo que o caminho pareça instável, mesmo que o futuro ainda não esteja claro, mesmo que algumas coisas tenham secado pelo caminho, Deus continua sendo fiel. Ele continua conduzindo, cuidando e sustentando. Ele nunca perde o controle. Nunca se atrasa. Nunca falha. O mesmo Deus que guiou Elias, que sustentou a viúva, que fez a farinha multiplicar, está agindo na sua vida agora. Talvez você não veja ainda, mas o céu está se movendo ao seu favor. Deus está alinhando pessoas, abrindo portas e preparando respostas. Aquilo que você achou que seria o fim pode ser apenas o começo de um testemunho. Confie. Descanse. Espere. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Hoje, permita que essa certeza se levante dentro de você. O seu sustento não vem do sistema, não vem das circunstâncias, vem do Senhor. E quando Ele cuida, nada falta. Se essa palavra fortaleceu sua esperança, escreva "Minha confiança está em Deus" nos comentários. Agora, com o coração aberto, vamos transformar tudo isso em oração. Não como quem repete palavras, mas como quem se aproxima do Pai com sinceridade. Hoje você não precisa fingir força, nem provar fé para ninguém. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos. Com as alegrias e também com os cansaços. Com a fé que resiste e, às vezes, com o medo que insiste em aparecer. Tu és o nosso pastor e, por isso, nada nos faltará. Ainda que o coração vacile, ainda que as emoções oscilem, a Tua fidelidade permanece firme. Entrega ao Senhor agora tudo o que tem pesado. As preocupações que você carrega em silêncio. As perguntas sem resposta. As portas que ainda não se abriram. Confie também as portas que precisam se fechar. Se Ele te conduzir por águas tranquilas, siga. Se te levar por vales, confie. Se te esconder por um tempo, permaneça fiel. Se algo for retirado das suas mãos,
Creia que Deus está abrindo espaço para algo melhor. O Senhor provê no tempo certo, da forma certa, usando meios inesperados. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca erra o endereço. Ele nunca se esquece de um filho sequer. Hoje, descanse nessa verdade. Tudo o que você precisa está nas mãos de Deus, no tempo de Deus e no amor de Deus por você. Que a paz dele envolva sua mente. Que a esperança se renove. Que a força volte. E que, todos os dias, o Espírito Santo te lembre com doçura e poder. Com o Senhor, nada te faltará. Se essa oração falou com você, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare sua fé.